Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Pod Raiz. E hoje o assunto é sobre trauma ocular. E para dividir esse assunto comigo, Dr. Leonardo Goltara. Tudo bem, Léo? Bem-vindo, Lu, bem-vindo todos ao nosso episódio de trauma ocular, corpo estranho no olho, prego no olho, faísca no olho. Aquilo que assusta mesmo. Porrada no olho, soco no olho. Exatamente. Como a gente não vai saber falar muito bem, né, disso sozinho, Léo? A gente até tem, a gente tem a nossa cancha, mas havemos de concordar que existe um ser humano, ser humano aqui no Brasil que é oftalmologista e emergencista. Vocês já sabem quem é. Ele já esteve com a gente no episódio de Olho Vermelho. Se você não viu ainda, volta lá no nosso agregador de podcasts e veja o episódio de Olho Vermelho. Mas mais uma vez conosco hoje está aqui Dr. Bruno Gomes. Bem-vindo, Bruno, mais uma vez. Gente, obrigado pelo convite novo e obrigado, vamos fazer um podcast legal e tamo aí. Tamo aí. Criancinha tomando prego no olho, é normal? Acontece? Criancinha é bem provável, mas adulto a gente vê alguns, assim. Cara, quais os episódios de trauma ocular, assim, mais trauma ocular isolado, né? A gente tem um trauma ocular no contexto de politrauma, do cara que bateu, se arrebentou todo, teve exclusão do globo ocular, etc. Não nesse contexto, mas assim, no contexto que pegou, aspas, só o olho. Qual foi o episódio mais bizarro de trauma ocular que você lembra, assim, de cara? Teve um paciente no meu R1 que ele tomou um tiro no olho. E ele viveu super bem, assim, porque pegou só o olho dele, coitado. Obviamente, nessa situação, a gente não tem tanto o que fazer. Mas... eu imagino que não, mas vai saber que... Mas recentemente a gente teve eu atendi, eu tava rodando a UPA pela residência. E a moça da triagem falou assim pra mim, pode chegar pra vocês, né? Ela falou, a técnica de enfermagem. Doutor, tem um paciente lá que ele teve um trauma no olho. E eu não sei se eu mando pra cirurgia, se vocês vão avaliar, como é que a gente faz. Daí eu vou lá dar uma olhada. E eu cheguei lá pra ver, a gente já viu a pálpebra cortada, e o olho tinha um pouquinho de sangue na frente, mas não conseguia examinar direito. Falei, não, mas é melhor eu dar uma olhada com mais calma. E daí a gente foi ver a história que a esposa brigou com ele. A esposa descobriu que ele estava traindo ela, enfim, ele falou que foi só uma vez. Justo. E daí ela jogou um copo de vidro, né? Clássica. Achei pouco. Clássica. Foi só hoje, amor. Eu acho que no momento que ele falou que foi só uma vez, eu acho que ela pegou o copo e jogou no chão, diz ela, né? E voou um caco de vidro bem no olho dele. E daí a gente examinou e viu que ele tinha uma perfuração ocular, né? Um trauma ocular aberto. E foi interessante porque a gente pediu, obviamente, ambulância para ele ir para um hospital que tivesse referência de oftalmo, mas a gente sabia que ia demorar. Então, se vocês encaminharem para um oftalmo um paciente que tem um trauma ocular aberto, saibam que não é rápido para operar, geralmente. Né? A cirurgia oftalmológica ela costuma ser a última da lista de prioridades na emergência. Né? Então, é muito comum, no local que fiz residência, que é a Santa Casa, o paciente esperar 12 horas... às vezes 24 horas, com o olho com trauma ocular aberto ali, protegido, tudo, mas demora. E se a gente não identificar isso, vai demorar ainda mais, né? Então, é importante a gente ter uma ideia disso. Nesse caso específico, eu fiz uma coisa meio MacGyver, por isso que chamou a minha atenção, que é, a gente tem uma técnica que usa cianoacrilato. É o mesmo composto da cola Bonder. É o Super Bonder. Exato. A gente faz um adesivo de cianoacrilato. Então, eu colei a córnea e a esclera que tava lacerada. A gente colou e botou uma lente de contato em cima pra proteger o olho e ele aguentar até a cirurgia. E deu certo, né? Então, foi bem legal. Mas foi bem... raiz. Foi bem raiz, assim. Mas a gente aprende isso na residência. E deu certo. Ele manteve a estrutura do olho. A gente não tava enxergando quase nada, mas também não ficou cego totalmente. Se você tem um Super Bonder, um chiclete... uma lente de contato. Você já tá apto a salvar o mundo. Vai parar a guerra da Ucrânia com isso. Rapaz, essa técnica aí eu também... adesivo de cianoacrilato. É bem estabelecido, assim. Qualquer coisa de oftalmologista, a gente, no emergencista padrão, não vai se meter a fazer muito isso. Vamos falar sério. Quais são os traumas, assim, mais comuns que aparecem, Bruno? Gente, eu acho que vai ser impossível alguém trabalhar com médico e nunca atender um trauma ocular.
né? Até mesmo a gente, é impossível a gente viver e não bater o olho em algum momento, né? Então, isso vai acontecer e vai chegar na gente em determinado momento, algum parente, algum paciente, enfim. E as coisas mais comuns, geralmente são questões de briga, né? Ou esporte. Então, sei lá, bola de futebol, de vôlei, de tênis, ou briga de soco, ou mesmo criança, né? Então, a criança, às vezes, não tem muita noção do movimento, e ela vai lá e bate com a mãozinha no olho do pai, enfim, isso é muito comum. Minha filha é especialista em fazer isso. Exato. Até a gente fala que usar óculos acaba sendo uma proteção, muitas vezes, né? Então, vai acontecer, com certeza. Existe algum tipo específico? Eu vi que você falou, um trauma ocular aberto, né? Tem tipos específicos de trauma ocular? Exato. Luísa, tem muitos tipos de trauma ocular, tá? Então, tem o trauma ocular penetrante, digamos assim, que teve um orifício de saída e não tem um retorno, digamos assim. Então, por exemplo, entra um corpo estranho dentro do seu olho. Isso acontece. Uhum. Ou a gente tem uma perfuração ocular, tem um orifício de saída e entrada. Ou a gente tem, sei lá, só um trauma contuso. A questão é que o trauma ocular aberto engloba, assim, ligação do ambiente com o olho. E isso é uma emergência oftalmológica, porque as estruturas oculares elas podem sair por esse buraquinho que foi formado. Então, o que eu tento advogar é, assim, a gente saber identificar quando existe um trauma ocular aberto. Tchau vítreo, tchau cristalino, tchau tudo. Eu gosto muito de falar nas aulas que existe um sinal que ele vai nos identificar um trauma ocular aberto. E se a gente conseguir ver isso, a gente consegue salvar o olho do paciente, tá? Então, esse sinal é da íris deslocada. A íris, que algumas pessoas castanha, azul, verde, enfim, é um tecido muito molenga. Isso é bom, porque quando tem um furo na córnea, um furo perto da esclera, enfim, anterior, ela vai se deslocar para esse furo por diferença de pressão. E ela vai tamponar o olho. Então, o trauma, a abertura com o ambiente, ela vai ser parcialmente ou totalmente tamponada pela íris. Isso é bom. Então, a gente não quer que ela saia dali, né? Então, se a gente identificar que a íris está deslocada, e tem vários tipos de fotos para vocês verem sobre isso, a gente vai saber se esse paciente tem chance de ter um trauma ocular aberto. E eu não posso apertar esse olho para ela não sair dali. Eu quero que ela fique ali. Então, eu vou proteger esse olho de uma forma não compressiva, né? Então, a gente vai fazer algum tipo de curativo que não envolva apertar o olho. Sei lá, botar um copinho de café, um copinho de água, ou algum dispositivo de plástico para a gente conseguir não apertar o olho e tirar aquela íris que está tamponando e salvando o olho do paciente até ele operar. O olho tem essa particularidade, né? Você dizia que a cirurgia oftalmológica é uma das últimas a serem feitas, né? Porque, definitivamente, o olho não é um órgão vital, no sentido biológico da palavra, porque ninguém vai morrer porque perdeu o olho, ou porque perdeu a visão, ou porque, mesmo se perdeu o olho, o globo ocular inteiro, dificilmente alguém vai morrer porque perdeu o globo ocular inteiro, nem porque perdeu a visão. Então, biologicamente falando, o olho é um olho. Agora, biograficamente falando, né, do sentido do contexto de vida do paciente, da biografia dele, muda completamente, né? É um órgão não vital, mas extremamente nobre. E pode mudar toda a biografia do paciente. Se ele perde um olho, né? Já tem um olho aqui que olho artificial, um olho de vidro, prótese, né? Uma prótese, ou então não tem prótese, não tem nada, mas esse olho aqui é cego. Isso com um olho já muda a biografia dele. Se ele perder a visão bilateralmente, aí nem se fala, né? A biografia dele muda totalmente. Ele deixa de ser uma pessoa que enxerga para uma pessoa que tem uma seríssima dificuldade visual ou quiçá cega. Então, assim, o olho tem esses dois lados, né, do biológico versus o biográfico, que embora biologicamente, falando no sentido de manutenção da vida, não seja tão nobre, biograficamente é extremamente nobre, né? E a gente precisa saber lidar com o olho. O que tu falou é bem, bem real. Então, tipo, o olho não é nossa prioridade, né? Então, questão de um trauma, de um politrauma, ele vai estar lá no E, né? Ele não vai ser a prioridade nossa.
Só que é interessante, quando a gente pega, por exemplo, o livro do ATLS, ele tem um capítulo de trauma ocular. E eles citam uma frase usada na medicina de guerra, que é, principalmente nos artigos que falam de medicina de guerra, que é vida, membros ou visão. Em que a ideia é que, assim, obviamente a vida sempre vem em primeiro lugar. Só que perder um membro e perder a visão, isso impacta muito a comorbidade, a qualidade de vida do paciente. Impacta demais. E vai mudar totalmente. Então, se a gente tiver uma noção de como salvar, se for possível, depois, é claro, da gente manter ele vivo, isso muda muito a vida do paciente e a gente vai fazer muito pela vida dele. Então, ter uma noção do que fazer num trauma ou entender o que é um trauma ocular, isso faz diferença para o paciente, com certeza. Então, vamos lá. Ô Bruno, você falou essa questão, tem muita história envolvida nas histórias por trás dos traumas oculares, né? É mais ou menos isso. Agora, o quadro clínico desse paciente, de que forma a gente pode identificar, depois de uma história de que a esposa jogou o copo de vidro uma nele, porrada, dedo no olho, de que realmente esse paciente ele teve um trauma ocular e eu preciso me preocupar com isso, né? Porque, assim, o olho, às vezes a gente vai diretamente enxergar que ele tem um trauma ocular, tem alguma hemorragia ali ou algo que seja visível, ou muitas vezes a gente não vai enxergar isso, mas o paciente vai dizer pra gente, né? E uma coisa que me chamou a atenção também, você falando que o olho tá no E, né? E eu ia questionar exatamente isso. Será que cabe o ABCDE do paciente grave nesses casos, né? Como é que a gente conduz aí? Como conduzir o trauma ocular? Boa. Pensando num politrauma, num trauma, enfim, de APH ou qualquer coisa, geralmente estaria no E, mas a gente pode utilizar o olho como dica diagnóstica num TCE, por exemplo, né, para pensar em papiledema, por exemplo, né? Então daí entraria no D, ao meu ver. Mas assim, tem alguns sinais de alarme do trauma ocular que nos fazem ficar mais preocupados, tá? Então, o principal, e qualquer situação ocular a gente tem que olhar isso, é visão. Então, se perguntar para o paciente, você está enxergando desse olho que bateu? Você acha que mudou a visão? E ele fala, não, eu tô enxergando da mesma maneira. Então, eu fico tranquilo. Alívio. Tá? Porque as emergências oftalmológicas, né, aquela situação que o paciente vai ficar cego de modo irreversível, vão alterar a visão. Né? Então, nem que seja, ele tá vendo uma luz que ele não via antes, ele vê uma perda de campo, né? Então um descolamento de retina, ou um trauma ocular aberto, isso vai alterar a visão dele. Então, se ele disser que não, isso me tranquiliza muito. Mesmo que o olho dele esteja com sangramento subconjuntival, se ele tá enxergando bem, isso me tranquiliza muito. A outra situação é saber examinar. Então, por exemplo, ele tem um trauma ocular, ele não tem alteração de visão, isso me tranquiliza. Óbvio que eu vou olhar se tem a córnea cometida, ele talvez esteja com dor, como é que tá a conjuntiva. Mas se ele tiver alteração de visão, eu vou ter que saber avaliar isso. E daí eu tenho duas alternativas, tá? Depois de olhar a parte da frente, que é fazer o fundo de olho ou fazer o ultrassom. Tá? Que é as maneiras que a gente tem de chegar na parte de trás do olho. Né? Para eu ver se ele tem alguma alteração de anatomia que me explique uma perda, um trauma ocular aberto, ou ele tem um descolamento de retina, ou tem uma hemorragia vítrea, o que quer que seja. Lembrando que se eu identificar já no início que ele tem um trauma ocular aberto, eu não devo fazer nem ultrassom, nem fundo de olho, eu já vou encaminhar ele. Mas se eu não identificar, e eu digo isso que é muito comum, o paciente tem um edema de pálpebra gigantesco por causa do trauma, e eu não consegui nem abrir o olho dele. Uhum. Então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer se ele tem ou não emergência oftalmológica, se ele tá com aquele olho ali ou não? A única maneira, e se vocês mandarem pro oftalmo, ele vai fazer a mesma coisa que vocês, é fazer um ultrassom. Até porque com o olho completamente fechado, com a pálpebra completamente fechada, você não vai conseguir fazer um fundo de olho. Exato, então é muito comum, sei lá, encaminhar para o oftalmo um paciente com trauma e chegar lá, olha, infelizmente eu não consigo abrir o olho. E o oftalmologista ele não costuma fazer point of care. Né? Existe um oftalmo especialista em ultrassom. Ele vai ter que encaixar com esse oftalmo em algum momento, se conseguir hoje ou não. Então, eu digo assim, saber fazer o point of care no trauma ocular, isso muda muito. Principalmente nesses edemas de pálpebra, porque a gente consegue dar um prognóstico e às vezes até avisar o oftalmologista, ele tem uma mudança de anatomia aqui, ou ele tem um descolamento de retina, ou tem sangue dentro do olho, e a gente consegue ver relativamente simples com o point of care. E o ultrassom faz parte do exame físico do emergencista, né? Isso aí é... Pra gente que lida com medicina de emergência,
já tem boas noções de como maneja ultrassom, etc. Tal, é só mais um órgão a ser aprendido. Eu acho que o pulo não é tão... O salto de habilidade, da competência, fazer um ultrassom do olho, não é um salto tão grande e pode ser perfeitamente aprendido. Inclusive, vocês do fundo de olho estão falando de ultrassom point of care também. Tô sabendo que vem curso aí, né, de ultrassom de fundo de olho. A gente está trazendo o nosso primeiro curso online de fundo de olho e a gente está junto com o curso de fundo de olho um curso de point of care ocular. Isso online, né? Mas a gente quer também trazer presencial em algum momento, com certeza. Que a gente desde já recomenda muito. Sempre. Tá, mas assim, a gente estava falando, Bruno, a gente estava falando dos sinais de alerta. Tá, eu vi o paciente, mas o que além de corre pro oftalmo, que é uma conduta muito importante, o que eu faço com o paciente ali na área que está com trauma ocular? Corpo estranho, por exemplo. Justo, o corpo estranho ele pode ser considerado um trauma ocular. Qualquer coisa no olho, qualquer queixa, então ele tá com dor, ele tá com perda de visão, ele tá com trauma ocular, a gente vai ter que examinar o olho dele. Então não dá pra dizer assim, beleza, vou encaminhar pro oftalmo. Não, tipo, tem que saber o que tá acontecendo. Isso exige 3 passos básicos de um manejo oftalmológico simples no pronto-socorro. Tá? E a mais importante, ao meu ver, é a acuidade visual. Ao meu ver, não, é tipo por artigos mesmo, de revisão, que a acuidade visual está diretamente relacionada com as emergências oftalmológicas, com abordagens cirúrgicas, enfim. E, de novo, se a acuidade visual vier boa, né, eu consigo medir isso com meus dedos e minha mão, enfim. Quantos dedos tem aqui? Exato. Quantos dedos tem aqui? Exato. Tipo, eu vejo se ele enxerga meus dedos de longe, depois de perto, ou vejo se ele enxerga vultos, depois luz e por aí vai. Então, beleza, eu tô examinando o olho. Acuidade visual, ectoscopia com lanterna. Então, vou olhar o olho dele, vou abrir a pálpebra, vou inverter a pálpebra, que é uma coisa relativamente simples de fazer. Ver se tem um corpo estranho, se tiver eu consigo tirar com o cotonete, principalmente dentro da pálpebra. E assim, se eu quiser examinar mais ao fundo, por exemplo, eu vi que tem um corpo estranho, eu quero tentar tirar. Eu quero tentar mexer, ver o que está acontecendo, ele tem um carro de vidro ali que eu quero tirar. A gente vai ter que examinar usando colírio, né? Então a gente vai ter que usar um anestésico local e um colírio de fluoresceína. Fluoresceína é um colírio laranja que ele cora o que está machucado na córnea, né? Que é uma estrutura nobre do corpo. Então, se a gente pinga anestésico, pinga fluoresceína e acha lesões, a gente consegue identificar o que está acontecendo com ele e pensar no melhor manejo. E a terceira parte do exame é ir para a parte de trás do olho, que é a retina. Então, a gente fazer o point of care ou ultrassom. Tá. Nessa história de encaminhar o paciente para o oftalmo, a gente bota o quê? Curativo? Exato. Então, se é um trauma ocular aberto, a gente faz um curativo não compressivo. Não compressivo, do copinho. Do copinho. Né? Então, a gente põe um copinho e põe um micropore para proteger e a gente não apertar esse olho. Úmido ou seco? O quê? O curativo. Não, na verdade não precisa nem... É seco, na verdade, né? Mas não precisa nem botar nada. Porque tem a lenda da copinho. gase com soro fisiológico para lubrificar, etc. E tal. Gelado, não sabia gelo, nada. Não sabia dessa, mas não precisa, tá? Tá. Quanto menos coisa apertando ali o olho, melhor. Lendas é o que mais tem na medicina. Só que, agora, para um olho que não teve um trauma ocular aberto, é confortável para o paciente deixar ele fechado. Tá, então a gente pode colocar uma gaze mantendo o olho fechado dele, porque isso gera mais conforto. Né? Então tem a conjuntiva protegendo, tem a lubrificação do olho, enfim. Então a gente facilita deixando o olho fechado e botando um curativo para ele não ficar coçando e tudo mais. E o Bruno, a gente usa antibiótico nesses casos, pensando num corpo estranho aí de origem obscura? Então qualquer machucado na córnea a gente vai usar colírio antibiótico. Agora, no trauma ocular aberto, não tem evidências muito fortes, mas o UpToDate, principalmente, ou os livros de emergência oftalmo, eles recomendam que a gente tente fazer uma profilaxia endovenosa para endoftalmite. Tá? Então, o paciente furou o olho dele. A gente tenta evitar que ele infecte por dentro, né? Usando ceftazidima, por exemplo, ceftriaxona com vancomicina, como se fosse um antibiótico pré-cirúrgico aí, vai. Entendi. Show de bola. É isso, então. Bruno, obrigado pela sua presença mais uma vez. Conta aí, fala do fundo de olho de novo. Para quem não ouviu, a gente já falou disso lá no episódio de Fundo Vermelho, mas conta aí do projeto Fundo de Olho que vocês estão divulgando Brasil afora. Boa. Acho que a ideia não é nem fazer tanta propaganda, mas dizer que a gente quer ser um canal
de acessibilidade ao médico a entender coisas oftalmológicas, né? Isso inclui o exame de fundo de olho. A gente tem trazido, e a gente é os primeiros a fazer isso, de levar a técnica de fundo de olho com o celular. Dá pra fazer fundo de olho com seu iPhone, gente. Ah, eu não tenho iPhone. Dá pra fazer com Android também. Dá pra fazer. O meu é Android, por exemplo. Um super bonder. Super bonder, um celular. E a lente do fundo de olho, a gente resolve. Vamos começar a briga agora. Vamos começar a treta. Android ou iPhone? Não precisa ter treta. Pra fundo de olho os dois servem. Exato. Então, assim, com celular e uma lente de vidro específica, a gente consegue fazer o exame de fundo de olho. Tá, então a gente tenta flexibilizar e levar essa informação, porque muita gente não sabe que isso é viável, digamos assim. E a gente tem nosso Insta que a gente divulga, né? A gente faz grupos no WhatsApp, faz turmas de curso, mas quem quiser só aprender e conhecer um pouquinho mais, só segue a gente lá. Estamos super à disposição. É isso. Muito bacana, né, Léo? Quem quiser, então, para mais informações, dúvidas... Sugestões, pombo do correio, tapete voador, @fundo de olho, @doutora Luísa Brau, @emergência raiz. Vai ser um prazer atender vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, galera. Até a Valeu, gente. próxima. Obrigado.